Essa coisa da agressividade, que não é um pacote que vem junto com a nossa formação feminina, ela é muito valorizada. Então, tem pequenos pacotinhos que a gente tem que desconstruir. Quais são as vantagens, então, de ter uma mulher, então, na área das exatas, não é mesmo? Eu vou dizer assim, uma vantagem. Estou saindo agora, felizmente, eu sou coordenadora do Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq, que é quem dá os dinheiros das pesquisas. Sim, somos 20 pessoas, 20. Eu sou a única mulher e sou a coordenadora. O que dá para trazer para esse meio? A gente pode trazer discussões. Quando a gente olha um currículo, mas aqui ela trabalhou muito menos durante 2 anos. Eu disse, vamos olhar qual é o nome desses 2 anos? Pode ser um João, uma Maria, tem um nome. Trazer essa informação. Agora o CNPq, depois de uma luta deste nosso comitê, eu trouxe, mas o comitê me apoiou. Nós temos licença maternidade, ou seja, tem uma expansão de 1 ano para a avaliação de mulheres que tiverem filhos. Então, tu traz um olhar. Os homens tornam-se parceiros, porque eles percebem que eles estão no meio, que a gente faz trabalho em grupo. Precisa de todas as visões. Ciência é muito plural. Eu preciso de gente que tem jeitos de ver as coisas diferentes para poder fazer a ciência uma melhor ciência. Então, tu vai conquistando. Eu digo que o feminismo mudou um pouco. Ele não precisa mais queimar sutiã e brigar. Principalmente porque hoje em dia quase ninguém... Até porque os homens estão cuidando dos filhos também, estão cuidando, também pode. Então, com essa preocupação. Então, essa preocupação tem que ser incorporada ao meio acadêmico. A gente tem que transformar esse meio... Os físicos homens também têm filhos, é isso que eu quero. Tu tens filhos, né? Como é que foi quando eles eram pequenos? Eu não tenho filhos, em particular, não tenho filhos. Mas o que eu vejo com as minhas... Quer dizer, qual é o problema dessa costura? É que, fora alguns casos em que os pais... atuam junto com a mãe, a maior parte das mães segura o piano sozinha. E é mais difícil viajar. E se tivesse que optar, escolheria que o seu filho ou sua filha seguisse o caminho da física, por exemplo? Olha, eu tento cantar meus sobrinhos, mas os 2 foram para engenharia química. O que não é, porque também é um meio que ainda que é um menino e uma menina, e os 2 que são super parceiros, já estão dentro de laboratório, isso eu consegui fazer, já estão dentro de laboratório fazendo iniciação científica, mas eles estão animados e ela sente que pode qualquer coisa. E essa questão das novas gerações com relação à paciência, porque o trabalho da pesquisa, da ciência, exige paciência até para ganhar notoriedade, por exemplo, no caso da física, com as fotos, né, dos cientistas que nunca são de pessoas jovens. Como lidar com a paciência e essas novas gerações que vêm aí, que tem esse imediatismo ou essa necessidade de um resultado a curto prazo? Não, eu acho que a gente tem que mostrar que só vamos transformar esse país, num país desenvolvido, com ciência e tecnologia. Não tem outro jeito. A gente não acaba com a fome. Tem esse edito do governo, país rico é país sem fome, né? Sem pobreza, sem fome. Não vamos acabar com nada disso sem ciência e tecnologia. Então, nós temos que dizer, essa é a briga de vocês. A minha geração tinha uma briga que era democratizar, a nossa geração tinha uma briga que era democratizar o país. Eu acho que essa nova geração está muito imediatista porque ela não tem um sonho. E o sonho que está caindo aí de bandeja é vamos fazer esse país se transformar num país desenvolvido. Márcia, então para quem não conhece, então como é que é a atividade do físico? Quais são as possibilidades no mercado de trabalho? É pesquisa e licenciatura ou não? Não, tem mais que isso. Tu pode ter professor dentro da universidade, tu pode fazer licenciatura, mas tu também pode, como alguns estão dentro da nossa incubadora de empresas, descobrir alguma coisa durante o teu mestrado e doutorado e transformar isso num empreendimento. Já existem várias empresas, aqui no Rio Grande do Sul ainda nem tantas, no centro do país um número muito maior, mas agora com a nossa incubadora e com o parque tecnológico que a URGS está abrindo, nós vamos ter empreendimentos. E é isso que eu preciso, porque a minha pesquisa, que é uma pesquisa acadêmica, não é a que vai virar produto. A que vai virar produto tem que ser feita dentro de uma indústria. Porque isso também, o próprio mercado de trabalho é culpado pela redução da inserção de alunos no curso de física, não é mesmo? Porque se o mercado não absorve e não entende o que faz um físico, às vezes complica para ele absorver esse profissional. E se nós queremos crescer, vamos olhar só o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma fábrica de chips que agora vai se transformar, vamos dizer, privatizar, imagina que vai se privatizar ali do lado da universidade, que absorve todos os nossos doutores em microeletrônica. Agora, se eu quiser crescer, eu não posso ficar com aquela, eu tenho que ter um número muito maior, então eu tenho que produzir um número maior de doutores. Significa que existe sim mercado.
E existe o mercado do empreendedor. É esse que o Brasil também precisa crescer. Chega da gente querer ter um emprego público, da gente querer trabalhar para outra empresa, a gente tem que abrir as nossas empresas. E o brasileiro está mudando um pouquinho agora esses conceitos em termos assim, profissionais, né? O empreendedorismo está crescendo muito, existem linhas de apoio, isso aí vai incentivar também com que os profissionais busquem novos espaços, assim, novos campos de trabalho nessa área, né? Quando desenvolverem as pesquisas, né? Busquem patrocínios. Eu acho que assim, o governo federal está ajudando nisso, porque a FINEP tem uma série de linhas que é para apoiar o empreendedor, mas junto a gente tem que trazer essa educação. Então aí tem aquele casamento maior que a gente vai ter que formar as pessoas para elas serem mais e mais empreendedoras, para elas abrirem o seu próprio negócio, e o Brasil só vai fazer essa transição para país desenvolvido se entrar nesse caminho, né, de ter mais e mais empresas competindo, porque a competição é muito saudável para o mercado, tá, com um produto novo. Chega da gente produzir, no Brasil a gente gosta de produzir, se tem um produto que tem 80% de coisa fácil e 20% de coisa difícil, quer comprar o 20% que é difícil e fazer o 80% fácil. Não, não dá para fazer isso. Em ciência a gente já não faz isso. No passado a gente fazia isso, ficava fazendo a coisinha fácil científica e deixava a coisa difícil para os gringos fazer. Hoje em dia a gente faz a coisa difícil em ciência, está na hora da indústria fazer a coisa difícil. Tem mais investimento? Tem que gastar mais dinheiro, leva mais tempo, mas depois o lucro é muito maior. Professor, indo para o campo específico agora da sua pesquisa, o que a gente conhecia, assim, nós como repórteres, como jornalistas, a gente sempre trabalhou até hoje muito na questão da água em relação à questão da contaminação, da poluição, né, os efeitos relacionados a doenças. Hoje parece que está se abrindo um novo campo de pesquisa em relação à água, que é a questão da estrutura da água. Né? Eu sei que uma das suas pesquisas é a questão dos fluidos complexos. Né? E eu acho que entra, não sei se foi essa que ele deu, a senhora conseguiu o prêmio. Né? Então eu gostaria que falasse um pouquinho sobre as novas descobertas que estão ocorrendo, né? Porque eu tenho estudado também um pouco a questão da água, que é uma questão assim nova nesse ponto de vista, né? E isso certamente vai influenciar também a nossa atuação como jornalistas, né? Nas coberturas a partir de agora. Vou assim, falar um pouquinho de água, né? A água tem 67 coisas esquisitas. Tá? Coisas esquisitas significa os outros líquidos se comportam de um jeito e a água se comporta de um jeito diferente. E como ela é esquisita nesses 67, ela não se comporta como a gente intuitivamente esperaria. Claro que algumas das coisas esquisitas as pessoas acham normal. Por quê? Porque a água é a maioria nesse jogo. A água é 2/3 do planeta. Ela é 70% da gente. Agora você só imagina assim, empilha todo o resto, dá mais ou menos aqui, o resto tudo que a gente tem é água. Então é muita água presente em todo o local. O vamos dizer assim, o que as pesquisas estão focando agora sobre a água? A água, uma das anomalias super conhecidas da água é a anomalia da densidade. O que é isso? A gente sabe que gelo flutua em água, isso a gente faz até na casa da gente. Mas se eu estivesse trabalhando com outro material qualquer e tivesse a fase líquida coexistindo com a fase sólida, imagine um metal borbulhando, porque para fazer o metal ficar líquido ele precisa de muita temperatura, e põe lá na coexistência os dois juntos, ele vai afundar. Tá? Ele é mais pesado, ele afunda. A água flutua. Tá? E o que isso tem de interessante? Né? A água, o gelo flutuar na água. O que tem de interessante é que se o gelo afundasse na água líquida, os rios e lagos iriam congelar de baixo para cima. E no inverno do hemisfério norte mataria tudo, porque não teria onde os peixinhos ficar. Então o que acontece? O gelo fica em cima, junto com a água a 0 graus, porque o gelo está a 0, os dois a 0 graus, e embaixo fica a água de 4 graus. Tá? Que ela é mais densa, tudo que é mais denso fica para baixo, tá? Mais denso embaixo, então fica a água a 4 graus, os peixinhos ficam felizes na vida com a água, embora eu ache 4 graus muito frio, mas eles conseguem viver ali, tá? E fica aquele gelo que ainda serve de uma barreira. Essa é uma anomalia da água, não foi essa que a gente descobriu. A gente descobriu uma outra anomalia que tem tudo a ver com essa anomalia, que é o fato que as moléculas de água, quando elas estão andando, que é difundir, elas estão lá caminhando, e eu juntar elas bem juntinhas, elas andam mais depressa.
Tá? Isso é contraintuitivo. O trânsito de Porto Alegre é um exemplo disso, é contraintuitivo. Se fez os carros andassem mais. Seria muito bom. Né? A gente comprou, todo mundo comprou carro quando o IPI estava barato, mas as ruas continuam estreitas, então mesmo a gente comprimiu mais carro e eles andam mais devagar. Mas a água anda mais depressa. E para que serve? A gente descobriu isso fazendo o que a gente chama de simulação. A gente vai no computador e olha. Como eu vou no computador e olho, eu sei como ela faz isso. E sabendo como ela faz, eu vou entender a água em todo o resto. E vou explicar que é muito fácil como ela faz. A água, ela é um oxigênio, que é um cara egoístão, que gosta de roubar os elétrons dos vizinhos, e tem 2 hidrogênios, que é aquele cara, sabe que nem um aluno pequeno do colégio, que era o que eu era, que os outros não dão bola, pequenininho. Então, o elétron desses hidrogênios fica meio que passeando com os oxigênios do vizinho. E é um voleibol. Como ele tem 2, vocês notam que o voleibol é jogado aqui, mas eu sou o gordinho, o oxigênio, eu pego 2 do vizinho. Então ele forma uma coisa que chama tetrâmero e fica nesse jogo de voleibol com 4 caras. Tá? Só que quando espreme, a gente foi lá e olhou e a gente viu que tinha o 5º cara, que entrava lá. Isso tudo foi surpresa, foi sendo descoberto. Surpresa. Foi sendo descoberto, que nem aquelas coisas que a gente imagina de cientistas que vão... ela deve estar fazendo 5 ligações. Eu dizia Paulo Ness, que é o meu parceirão de simulação. Paulo, ela deve estar fazendo... Olha isso, vamos olhar e ver. Não, só está fazendo 4, Márcia. É sempre 4. Aí eu digo, vamos olhar o número de vizinhos? Aí ele olhou, mas ela está com 5, está com 6 vizinhos. Entendeu? Se tu só vai fazer ligação com 4, o que esses 5 e esses 6 vizinhos estão fazendo por ali? Eu até brincava, eu chamava, é o Ricardão que está ali, o 5º e o 6º. Aí o que a molécula faz? Ela passa a fazer ligação, esse jogo de voleibol, com o 5º e com o 6º. E como o 5º e o 6º estão mais lá adiante, ela vai se movendo para fazer isso. A gente também, porque a gente pode olhar, a gente viu que as partículas rodavam para fazer isso. É uma dancinha, é bem bonito. Então ela anda e roda, porque ela está sempre querendo fazer essas ligações de hidrogênio. É o que ela gosta de fazer, esse jogo de voleibol com os elétrons. Em todo lugar que ela está, e com isso a gente explicou esse fenômeno, como é que ele se dava. Eu sempre brinco, não repitam isso no shopping center, achando que vocês vão andar mais rápido, se agarrando nas pessoas, a menos que as pessoas sejam interessantes, tá? Mas ela vai fazendo isso, ela vai se agarrando e vai andando. E vai impulsionando. E vai funcionando. Agora, para que esse conhecimento, que para nós, cientistas, é interessante, para que esse conhecimento, ele explica o quê, né? Uma coisa que ele explica é que as plantas a baixas temperaturas, elas conseguem fluir, transportar nutrientes usando esse fluxo mais rápido. Mas a outra coisa que a gente aprendeu é como a água gosta de se grudar em locais onde ela pode jogar esse voleibol. E aí isso tem a ver com a gente olhar a água em situações onde ela está com outras partículas, que tem a ver com sistemas complexos, tá? Onde tem mais gente, tem mais atores nesse jogo, tá? E tem a ver também com água confinada, ou seja, água subterrânea, que são os 2 focos que atualmente o meu grupo está olhando. Então eu olho a água agora rodeando... Mas a água subterrânea também tem esse movimento? Igualzinho? A água, ela vai ser igual à água que a gente tem aqui, só que ela tá, quando ela é subterrânea, ela está confinada, que é apertada. Tá? Aí, por ela estar confinada e por ela ter esse jogo dela querer jogar voleibol, é muito importante saber que tipo de parede está confinando. Pois é, porque nós temos os aquíferos aqui, né? Tem, não, mais que isso. Nós temos, a gente usa água para tirar petróleo, tá? A gente tem lençóis de água, tá? E a gente tem um projeto novo que estou começando essa semana, água em etanol, quando a gente vai extrair o etanol. Professora, voltamos na segunda parte do programa, detalhando ainda mais esse projeto envolvendo o etanol e a água. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente está de volta.